Estão aqui professor Cristiano Souza, advogado, especialista em Direito Público, professor de Direito Civil, Empresarial, Direito Internacional Público e Privado, professor Cristiano Colombo, que esteve conosco no bloco anterior, professor Pietro Quidícomo Júnior, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, promotor de Justiça do Rio Grande do Sul e coautor do livrão da OAB. Professor Cristiano Souza, qual foi a sua percepção sobre a prova de Direito do Consumidor? Boa noite. Boa noite, queridos colegas, futuros colegas, porque eu sempre digo, acredito na vitória de todos os nossos alunos. O sucesso é o que nós procuramos realmente com toda a estada dos nossos alunos aqui na nossa instituição. Vamos comentar a prova de Direito do Consumidor. A prova de consumidor da FGV é uma prova tradicional. Tradicional no sentido de que ela não extrapola aquilo que está na lei do Código de Defesa do Consumidor. Duas questões da prova tipo 1 branco, questão 46, 47, questões limpas, transparentes, lúcidas, muito tranquilo de resolver as questões. Os nossos alunos que tiveram no nosso curso praticamente têm condições de gabaritar a prova de consumidor, muito tranquila. O nosso próprio material didático, ele foi focado realmente para isso. Bastava ler, inclusive, o nosso livro de dicas, que foi distribuído no aulão, a respeito, num dia antes, no sábado. Para eles, aquelas 2, 3 páginas de revisão ali eram suficientes para colocar o nosso aluno numa pontuação praticamente de 100% da prova do consumidor. Uma prova muito tranquila. É um assunto que nós já vamos antecipando, É recorrente, é previsível na prova e, portanto, não foi uma surpresa receber uma prova tranquila de consumidor. Tradicional, muito tranquila, sem nenhum tipo de objeção a uma alternativa separada ou não. Inclusive, a possibilidade da alteração de gabarito, anulação, seria quase que impossível, porque a questão foi limpa. Em relação às questões de empresarial, professor, seguiram a mesma linha? Um pouco diferente. Realmente, a prova de empresarial da banca FGV, ela tem um perfil um pouco fora daquilo que vem sendo esperado pela própria banca, que faz o exame da ordem. Bom, a prova de empresarial, para o aluno que vem dentro do círculo acadêmico e vem depois para uma preparação da prova da FGV, ele não tem todo esse conhecimento prático dentro do direito empresarial. E, naturalmente, o universo da prova de empresarial, ele fica pipocando em diversos assuntos que exige que o nosso candidato seja um expert em vários assuntos que não é o dia a dia dessas pessoas. Como, por exemplo, falência, recuperação judicial, aval, marcas, patentes, etc. No entanto, nós ficamos felizes, com a grande maioria dos professores, em que 5 questões de direito empresarial, 48 a 49, a questão 52, foram questões várias e várias vezes salientadas em sala de aula, salientadas no curso, no nosso aulão, inclusive, Eu disse para vocês, essa questão vai cair, concurso extra concursal, ou créditos extras concursais, vai cair essa questão. Nós falamos, leiam as dicas, leiam os resumos, e isso é recorrente nas provas. Mas fico um pouco triste com a banca em ainda querer trazer o aluno para decorar a lei, ou seja, ler toda a lei de sociedade por ações, decorar artigo de sociedade por ações, praticamente foge do intuito daquilo que a gente espera de um advogado atuante, ou seja, a pessoa precisa entender o que está fazendo. Agora, decorar a própria lei para responder as questões em prova, isso acho que foge no sentido de querer verificar o conhecimento do aluno para o tipo de exame da OAB. Então, 2 questões que eu considero um pouco difíceis. A questão 51, que exigia que o candidato soubesse ipsis literis a lei de sociedade por ações. E a questão número 50, é uma questão que fala sobre marcas e patentes, melhor dizendo, registro de marca e patente de invenção. Uma questão difícil para quem não conhece, para quem não lida no assunto, então seria até justificável o aluno ter um deslize na questão. Embora a questão seja limpa, fácil de resolver para quem domina um pouco, tem um conhecimento sobre o assunto. Direito empresarial, então, minhas conclusões seriam uma prova mista, metade tranquila, 2 questões um pouco salientes na questão da dificuldade. E as questões de direito internacional, professor? As questões de direito internacional, então, muda todo o viés da banca. Nós percebemos que o examinador de direito internacional, ele tem um outro tipo de posicionamento. Ele aborda 2 questões, e eu fico muito feliz mesmo nesse sentido, que foram questões que a gente bate no nosso curso. Eu tenho um trabalho enorme de trazer toda a parte de memorização dentro das informações, Tem um mapa no nosso material que eu
peguei até no próprio site da ONU, sobre o chamado mar territorial. Né? E dentro do mar territorial a gente discutiu muito a respeito da questão da soberania do Estado. Exatamente a questão 23, então, da prova tipo 1 vem trabalhando a questão da competência e soberania do Brasil dentro do mar territorial. Um pouco extensa a questão, mas se procurasse a chamada palavra-chave, que é uma técnica de estudo chamada Kenword, que a gente traz isso para os alunos, procurem a palavra-chave para achar a resposta na prova da OAB. Né? Procurasse a palavra-chave, chegava diretamente à resposta da alternativa. A questão número 24, então, naturalmente, a questão previsível, né? Inclusive, o nosso material tem um quadro enorme que nós realizamos para vocês. Competência concorrente, competência absoluta, artigo 88, artigo 89 do Código de Processo Civil, caiu na prova, questão limpinha, muito tranquilo de resolver. Fico satisfeito com a prova de Direito Internacional dessa vez, né? Foi uma prova sem pegadinhas, uma prova tranquila, absolutamente tranquila de resolver. Acredito que os nossos alunos aí alcançaram o sucesso, pelo menos nessas 3 partes, né, da nossa prova. Acredito que seria isso. Desejo a todos uma boa correção, uma boa avaliação e, quem sabe, esperamos todos os nossos alunos de braços abertos aqui na nossa instituição para acolhê-los na segunda fase da prova da OAB e, quem sabe, então, tê-los como futuros colegas no exercício da advocacia. Obrigada, professor Cristiano Souza. Professor Cristiano Colombo, em relação às questões de direito tributário, o senhor também leciona essa disciplina, poderia nos dar mais ou menos como foram as questões? Com certeza. Na verdade, aqui a gente teve basicamente 4 questões. A gente pode dizer que 3 delas, praticamente literalidade de artigo da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional. Em especial uma questão 53 do tipo 1 branco, né? Isso é bem interessante, né? Isso é muito repisado na aula sobre empréstimo compulsório, mas, como é que é? Não vou me deixar mentir, mas está na chamada para o aulão, eu falei essa questão. Eu falei que empréstimo compulsório, a dica, viu? Não é tu que é careca. Então falamos que era União Federal mais lei complementar, exatamente isso. Então caiu perfeito. E na verdade, quando se fala de empréstimo compulsório, que é um tema bastante recorrente, não há como fugir de algumas ideias. União Federal mais lei complementar, a questão relativa ao princípio da anterioridade, em que se aplica apenas ao 148.8.2, né? Então nós ficamos aqui, por exemplo, nesse caderno, questão 53, tipo 1 branco, né? Nós ficamos que não é correto afirmar que podem ser instituídos por medida provisória, já que para instituir empréstimo compulsório tem que ser união mais, né, lei complementar, é a ideia, né? A questão 54, eu digo que foi a questão difícil da prova, né, porque é a questão que tratava sobre o princípio da anterioridade. Então, na verdade, aqui tratando sobre os casos em que se aplica e não se aplica, que na verdade hoje em dia o princípio da anterioridade ele está muito presente na nossa vida econômica tributária, né? Há pouco tempo atrás nós tivemos exatamente uma discussão perante o STF que trouxe essa questão do princípio da anterioridade, né? Mas lembrando, por exemplo, essa questão, ela fala, por exemplo, em redução de alíquota do ICMS. Lembramos que aqui o princípio da anterioridade é um princípio que decorre da não surpresa. Eu sempre digo para os alunos, né? Más surpresas, ou seja, ter que pagar é sempre dar um tempo a pessoa ficar sabendo, né? Mas boas surpresas, né, são imediatamente aplicáveis. Foi o que a banca acabou trazendo aqui, né, nessa questão 54, quando tratou do ISS, do ICMS, mas reduziu o ICMS, então imediatamente aplicável, e o EF, claro, por ser um imposto denominado regulatório, evidentemente que imediatamente ele tem aplicação. A questão 55, realmente, a literalidade da lei, mais uma vez, nós tratamos isso em aula, a expiração do prazo legal para o lançamento é decadência, aquela nossa famosa folhinha, nós distribuímos aí, eu falei para vocês, né? Olhem a folhinha. Aquela folhinha sempre tem alguma coisa lá no final. Então estava lá, né? Causas de suspensão, causas de extinção e causas de exclusão. Na folhinha estava a causa de extinção aí, que é a decadência, que é a questão 55 é esta, né? Em razão efetivamente da ausência do lançamento no prazo legal. E por último, a questão 56, mais uma vez, a banca, agora já do CTN, no seu artigo 133 do CTN, acaba tratando diretamente, né, literalmente, acerca da venda de estabelecimento comercial, que é uma questão que acaba trazendo efeitos tanto na esfera trabalhista, na esfera civil e na esfera tributária. E na esfera tributária é uma regra específica, né,
que diz lá que, se por acaso quem comprar um estabelecimento comercial, né, aquele que lhe vendeu, cessa totalmente essas atividades, ele responde, né, esse adquirente, integralmente por todos os tributos. Então, mais uma vez, a prova veio trazer a literalidade, né? Então, nós ficamos bem tranquilos, assim, porque o que se desenvolveu em aula realmente foi cobrado na prova, né? Uma prova que eu digo assim, bastante, que mediu conhecimentos e que no tributário continuou com a mesma tendência, qual seja, manter uma prova dentro da linha da literalidade dos artigos da lei. Claro, uma questão difícil. Vamos dizer assim que dentro do que nós podemos ver dessas 4 questões, 3 questões nós podemos salientar de fácil para média, né? E uma questão nós podemos salientar uma dificuldade, né? Média para difícil, né? Então seria essa a contribuição que eu tenho acerca do direito tributário. Ok, professor Cristiano, muito obrigada. Professor Pietro, gostaríamos de ouvir o seu parecer sobre as questões de Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Não se assustem, a gente tem aqui agora, acabei de fazer a pegadinha, o trocadilho, né? Temos um PCC aqui, né? A legenda vai ficar bem tranquila, né? Imagina 2 cristianos, que medo, quase um careca e um mais ou menos bem cabeludo e um careca, né? Cara bem horrível, quase que bandido, né? Mas enfim, um Pietro, 2 cristianos, mas enfim, quero cumprimentar os meus 2 amigos cristianos, né? O que colocou o ovo em pé, Colombo, e o que nem tanto, né? Mas enfim, uma honra estar aqui dividindo essa tribuna com os senhores, né? Muito obrigado. E a proposta, a prova do ECA, como a gente, aliás, comentou em aula, uma prova que nem o Honda Fit, totalmente previsível, que há 9 anos ganha o comparativo dos eleitos. Uma prova totalmente previsível, sem qualquer tipo de mistério. Por quê? O ECA, como eu digo em aula, é totalmente decoreba. O que eu dizia em aula para todo mundo, para os nossos queridos alunos? Que a prova, ela gira em torno de primeiro ato infracional. Foi a primeira questão da prova. Artigo 124, cobrou o quê? Direito relativo a adolescente internado. Quer dizer, totalmente decoreba. O que mais eu dizia? Aula de revisão e ainda por cima o aulão. Também me salvei nessa, ainda bem, como bom careca. O que eu falava ontem? Que as pessoas se ligassem, que as pessoas lessem com atenção as assertivas. Por quê? As alternativas do ECA, como sempre acontecem, são totalmente decoreba. Uma primeira parte eventualmente correta, só que a segunda parte totalmente errada. Quer dizer, questões bipolares não medicadas. Quem sabe a estrutura do ECA ia ter plenas condições de saber que aquela alternativa estava errada. Portanto, num primeiro momento, na questão 25, a alternativa correta, em tese, letra D. Porque um direito não afasta o outro. A questão da exceção, artigo 124, parágrafo 2º do ECA, a questão da possibilidade da suspensão das visitas. Então, questão, na verdade, totalmente previsível. Como a gente bateu isso muito em aula, foi visto também no aulão de ontem à tarde, a questão bem importante do ato infracional. Primeira questão que a gente via sempre em aula, todo mundo, lá vem o Pietro de novo, ramo, artigo 1º, doutrina da proteção integral. E aí comparava, como disse o outro careca, que já saiu de linha, o Santana, mas enfim, é muito amado, embora tenha sido de linha, certo? Que a gente comentava meio ambiente, Maria da Penha, consumidor e também o ECA, doutrina da proteção integral, artigo 1º, está aqui na questão 26, portanto, nenhuma surpresa. A questão ipsis literis, que começa no artigo 53 e acaba no artigo 56, quer dizer, texto de lei. Quem sabe, quem leu, quem examinou, quem esteve aqui, ó, tá ali o logo. Tem jurídico até no nome. Verbo jurídico, quem esteve aqui na aula soube responder a pergunta. Artigo 1º, doutrina da proteção integral. Eu comparei, inclusive, com o Estatuto do Idoso. São pessoas hipossuficientes. Até parece, né, que pai e mãe não têm a obrigação de matricular filho na escola. Então, quer dizer, texto de lei. Letra D, a alternativa correta. Portanto, questões do ECA totalmente previsíveis. É como eu costumo brincava em aula, quem sabe ler e escrever, quem sabe ler o ECA vai gabaritar o ECA, portanto, queridos amigos, nenhuma surpresa, certo? Na prova do ECA, que continua sendo uma meleca, certo? É decoreba, não mede conhecimento. A gente vê isso aqui no verbo com toda a tranquilidade. Professor Pietro, o senhor tem mais alguma contribuição em relação Sim. às provas de direito penal e processo penal? Aqui em rosa, algumas questões.
que inclusive, pena que a pessoa não está mais aqui, ela tem aula amanhã de manhã às 7, algumas questões que eu também vi ontem no aulão, certo? Vimos ontem no aulão, isso é bem importante, também tem que me salvar de alguma forma, eu sou careca e nariguda, alguma coisa boa tem que ter na vida, né? Mas enfim, a questão que a gente viu ontem do artigo 30 do Código Penal, a comunicabilidade das circunstâncias elementares, caiu em relação à questão do infanticídio, que a gente viu ontem à tarde. A outra questão bem importante, vimos em aula isso, que eu dei o exemplo, ainda na época da Anhiggs, temos uma sede nova hoje, isso é tudo. Vimos ainda lá no mês de março, na Anhiggs, tudo melhorou. E nossa vida também, porque a gente viu essa questão. Eu até brinquei, o cara tem uma amante, o cara tem a mulher, o cara é casado. A mulher bota veneno, a amante bota veneno. Tá aqui, ó, caiu a questão 64, fizemos em aula isso, certo? Ainda, a questão que fiz ontem, eu cheguei ontem no aulão e coloquei no quadro, 4 anos. Aí falei, regime aberto, regime semiaberto, regime fechado, caiu a questão número 63. Na aula de execução penal, ainda comentei com todo mundo a questão relativa à diferença entre o artigo 111, crime anterior, e a questão do artigo 118, qual era o tipo de tratamento que o réu iria receber por crime cometido antes ou depois, quer dizer, questão que a gente viu em aula, bem tranquila. Ainda, o que eu sempre tinha dito, desde a primeira aula, façam questões anteriores. Já há tempo eu falo isso aqui no Verbo, na nossa sede antiga ainda, lá na Cristiano Fischer, tudo melhorou, e muito. Questão número 65, fizemos isso na aula de revisão, questão do prefeito e da competência, Constituição da República. Ainda a gente fez uma questão igual a essa, questão 65, aqui em rosa. Tranquilo, barbada. Ainda, questão do interrogatório, eu brinquei a questão que, de regra, ele deve ser feito no presídio. Até brinquei agora, todo mundo tem que ser levado junto. Por quê? Porque na audiência são ouvidas vítima, testemunhas, interrogatório, debates e sentença. Ainda disse, antes a gente ia de cinquecento, porque só ia o juiz, o promotor e o secretário. Agora a gente vai com uma Kombi, enfim, com uma pequena Miss Sunshine, uma Kombi amarela. Por quê? Porque vai todo mundo. Vai o réu, que está no presídio, totalmente seguro, vai o promotor, vai o juiz e vão todas as testemunhas. Quer dizer, vimos isso em aula, questão número 66, bem tranquilo. E por fim, a questão 68, uma tarde chuvosa, dia 21 de abril, um sábado à tarde, na outra ponta aqui da nossa construção, do nosso prédio, nós vimos procedimentos penais, todo mundo junto, e falamos sobre o procedimento da lei de drogas, o que destoava dos demais. O interrogatório era o primeiro ato da audiência, portanto, nós aqui do Verbo Jurídico estamos muito tranquilos na parte de ECA, penal e processo penal, junto com o senhor Davi e os demais, porque todas as questões, com todo respeito, foram vistas em aula, na revisão e também algumas questões no aulão. Então, quem compareceu às aulas, aliás, é um grande indicativo, como a Ronda. A gente está com vocês durante a prova, depois da prova e, para quem tiver essa sorte, quem estudou, na segunda fase. Como disse o meu amigo Juliano Colombo, também botou ovo em pé, careca, é colorado, voa KLM, tem Honda, quer dizer, o kit alegria, né, o kit desgraça. Aliás, a única coisa azul no mundo que deu certo foi o logo da Verbo Jurídico. Venham fazer segunda fase aqui conosco, com esses professores lindos, não eu que sou narigudo, mas os demais que estão aqui. Agradeço muito a participação de todos que estão aqui no domingo à noite, mas tudo isso vale a pena, é por vocês. Um abraço e até a próxima. Chegamos ao final do nosso programa Resposta Certa. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Agradeço a presença dos professores e a toda a equipe da Verbo Jurídico. Para acompanhar nossas novidades e promoções, acesse o nosso site verbojuridico.com.br ou seja nosso amigo em facebook.com/verbojurídico. E para você que está ligado na nossa página no Facebook, compartilhe este vídeo e concorra ao Livrando a OAB. O nome do sortudo será divulgado em nossa página no Facebook no dia 1º de junho. Nos encontramos em breve no próximo Resposta Certa. Até mais!